É sempre bom a gente começar algo perguntando. Quando você pergunta, isso te leva a um movimento em busca da resposta. E quando nós pensamos na adoração, na oração, o que pode ser promovido por este relacionamento do adorador com o adorado, com Deus, a gente só pode pensar em vida, uma qualidade de vida, uma vida abençoada, e ter consciência de que a oração é um dos pilares da vida espiritual e que é um relacionamento íntimo da pessoa com Deus, baseado inclusive na fala do próprio Jesus, quando ele diz que ao entrares, ao orares, entra no teu aposento, fecha a porta e orando em secreto, Deus estará te ouvindo. E não faça como os hipócritas que ficam nas esquinas fazendo as suas orações com grandes vocabulários, com retóricas maravilhosas, mas que já receberam as suas recompensas. Todos que assim fazem, mas aqueles que entram no quarto, medita, reflete, porque neste momento Deus nos oferece então um ensino sobre a real natureza da oração e como que ela pode ser um pilar para a adoração a Deus também. A oração produz vida ao nos conectar com Deus e com os outros. Nos ajuda a encontrar força e nos orienta nas dificuldades e ensina-nos a cultivar uma humildade, uma dependência de Deus. E quando nós oramos realmente com o coração contrito, com humildade, nós vamos experimentar uma verdadeira paz vinda de Deus para o nosso coração. E nós podemos entender através da oração que ela nos possibilita adorar a Deus e honrar a Deus. A orientação da oração é que seja estabelecido essa convicção, essa capacidade de reflexão dessa distância entre Deus e o homem, a sua grandeza, a sua transcendência, o seu poder, e o homem na sua constituição tão frágil. Por isso que é Pai nosso que estás nos céus, ou seja, o homem tem que refletir essa grandeza, essa glória desse Deus que ele invoca. E então aí aprender a honrá-lo também. Quando nós amamos e entendemos pela palavra, numa comunhão íntima com Deus, através da oração, nós vamos entender também o próximo e vamos também amá-lo. E entender que a relação nossa com Deus, antes de chegar a Deus, existe um caminho que é o outro, é o semelhante, é o próximo, que isso nos leva a transformar nossa oração em ações de amor e serviço, de maneira que venha ajudar aquele que está próximo de nós, em várias esferas. E, sobretudo, nos leva a ver a necessidade do outro e a nos voluntariar para um projeto de alcance comunitário em que as pessoas podem ser alcançadas dentro das suas necessidades. Ou seja, uma boa leitura que nos traz pelo discernimento quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus tanto os desejos do nosso coração como também as necessidades dos outros. E podemos apresentar a Deus também, pedir a Deus que nos dê entendimento sobre realmente o que é que nós precisamos fazer em relação a tudo isso que envolve a nossa vida, a nossa realidade como igreja, como comunidade. Quando expressamos amor pelos outros, estamos refletindo o amor que Deus tem por nós. Isso se manifesta de maneira ilimitada, não é apenas em situações especiais, porque isso começa a fazer parte do nosso cotidiano. Invocar o nome de Deus passa a ser uma necessidade cotidiana, ou seja, precisamos entrar no nosso quarto diariamente, orar a Deus em secreto, apresentando nossas angústias, a angústia daqueles que nos cercam. Podemos, por meio dessa oração, nos tornar instrumento na mão de Deus para levar outras pessoas a um encontro com Deus, a um refrigério para a alma dessa pessoa. Principalmente quando ela toma consciência daquilo que a Bíblia declara de maneira a nos colocar numa posição de receber as bênçãos de Deus.
A Bíblia diz que todos pecaram e afastaram-se da glória de Deus, foram destituídos, estão longe. E então, quando a pessoa ela toma consciência disso, ela sente uma necessidade de voltar-se para Deus. E como podemos usar a oração como um recurso para sermos um instrumento na mão de Deus e de uma forma prática abençoar essas vidas? É através de uma intercessão, através de uma oração contínua, de uma petição, de um clamor, para que Deus possa abençoar as outras vidas. Deus nos convida a ter um relacionamento com Ele, e através dessa oração de petição é um sinal de que nós estamos fazendo conexão com Deus e nos tornando dependente dEle, submisso à sua vontade e colocando o próximo diante dEle. A palavra de Deus nos convida a orar sem cessar. Nós temos um verso na Bíblia que diz assim, Paulo falando, orai por nós. Uma das coisas mais lindas é quando alguém pede para que a gente ore por ela. Às vezes ela nem entende a dimensão e o poder que há na oração. Mas quando você vai orar com fé, orar por decisões importantes, pedir perdão a Deus por pecados conhecidos e até mesmo aqueles que nós desconhecemos. Através da oração expressamos gratidão às bênçãos que Deus tem nos dado, tanto a salvação, a certeza da vida eterna e da glória de Deus. É uma das coisas mais lindas da vida cristã. Porque vida religiosa, baseada em sucesso e ostentação aqui, não vale a pena. Mas uma vida cristã, vencida as lutas pela oração e na certeza de que o melhor que temos é Jesus e que Deus há de completar a sua boa, agradável e perfeita vontade é o mais importante. E pedir a Deus força para que a gente enfrente cada momento de luta que temos. A oração de petição é uma ferramenta poderosa que nos permite clamar a Deus buscando recursos que só vêm e pode vir dele. Por meio dessa oração reconhecemos nossas fraquezas e limitações naturais e aprendemos a confiar em Deus e sentir o suprimento dele nesses momentos de tanta fragilização que temos para nos conduzir neste mundo que está sempre nos desafiando. Deus nos orienta a entregar a Ele as nossas preocupações e ansiedade, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, confiando, descansando nele, podendo profetizar para a própria vida, o Senhor é meu pastor, em nada tenho falta, e não me falta nada. Deus nos desafia a invocá-lo, encorajando-nos a buscar a sua resposta em nossas necessidades. Em Jeremias 33 diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Precisamos conhecer de Deus muita coisa. Somos chamados a nos aproximar de Deus, sabendo que Ele deseja uma comunhão conosco, uma comunhão profunda, nos revelar segredos para os seus íntimos e, sobretudo, trazer soluções para os grandes desafios da nossa vida. Jesus também nos incentiva a recorrer ao nosso Pai Celestial como uma expressão de confiança, ressaltando sempre que persistimos porque confiamos e porque nós queremos ter a atenção dele em nossas necessidades, nossa realidade. Em resumo, a oração é um meio pelo qual nos dirigimos a Deus, reconhecendo nossa necessidade e confiando em sua generosidade. Deus nos convida a buscar resposta e Ele nos responde. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não hesitemos, então, a apresentar a Deus nossas petições, nosso clamor, orando por nós, pelos nossos filhos, esposa, esposo, vizinhos, pedindo que Deus os abençoe abundantemente. Interceder também é colocar em prática, por meio do momento de comunhão com Deus, uma adoração, por meio de um relacionamento. É quando você fala com Deus, é quando Deus te conhece de forma plena, porque Ele vai perceber aquilo que você fala e realmente aquilo que está no seu coração, e Ele vai então trabalhando o caráter dele em você. A intercessão é uma forma poderosa de oração, ela envolve orar em favor de outras pessoas e suas necessidades, e a Bíblia nos enfatiza a interceder pelo outro. Quando nós oramos pelos outros,
E quando adoramos realmente conforme uma necessidade espiritual nossa, nós somos os canais de bênção na vida dos outros. A Bíblia nos fala que Abraão intercedeu por Ló, porque Deus havia ouvido o clamor de Ló lá em Sodoma e Gomorra, porque estava sobrepondo o nível de pecado absurdamente. E Deus então interviu, mas Abraão orou. Nós temos Jó. Seus amigos, na boa intenção, foram tentar consolá-lo, mas não perceberam que não tinham capacidade para isso e acabaram amargurando a vida dele mais, dizendo que ele estava em pecado. Mas nós temos o final da vida de Jó, quando Deus então, ele exorta, Jó vai e ora pelos seus amigos, e neste momento Deus atende a oração de Jó e restitui a Jó muito mais do que ele havia perdido na sua experiência dramática, quando Deus permitiu que a sua vida fosse provada. Isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento nós temos Tiago exortando. E nós temos a própria palavra dizendo que Deus ouve a oração do justo pela eficácia, pelo poder que há no nome de Jesus. Tiago encoraja os crentes a orarem especialmente pelos enfermos. Perdeu-se o hábito de orar pelas pessoas enfermas. A igreja não pode perder a prática de orar pelos enfermos, crendo que Deus tem poder para curar qualquer doença. Podemos crer que Ele vai curar. E segundo a vontade dEle, Ele tem poder para isso. A Bíblia destaca o importante momento em que o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos nem mesmo como pedir. Mas em Romanos fala que Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Neste momento de intercessão, nesse momento em que você está com Deus sozinho ali orando, no seu quarto, ninguém vendo, e você lutando contra a indisposição de orar. Agora, para orar, precisamos identificar as necessidades das pessoas, perguntar às vezes a essas pessoas o que elas querem, o que elas precisam, ouvir com atenção, com carinho, demonstrando amor a essas pessoas, ser sensível à voz do Espírito Santo e orar de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre a cura será o melhor para aquela pessoa, porque ela precisa ser trabalhada em outra dimensão da sua vida, e Deus sabe. E fazer da oração uma prática regular e consistente da vida, que é um dos maiores desafios da vida cristã. Colocar-se no lugar da pessoa, ser empático e perceber a necessidade e a dor do outro. Orar com sinceridade, com o coração aberto diante de Deus. Não se esquecer de verificar como realmente está sendo a eficiência da sua oração. Buscar o feedback, orar, aproximar, relacionar-se com as pessoas. Às vezes Deus está trabalhando no coração da pessoa, não na dimensão dessa enfermidade, mas numa dimensão muito mais profunda do que simplesmente aquela enfermidade física. Orar por pessoas, amigos doentes, interceder pelos necessitados de uma comunidade, orar pela paz e reconciliação dos familiares, pedir a Deus que guie e dê autoridade àqueles que trazem o seu nome e que anunciam a vontade do Senhor, o Evangelho, as boas novas. Interceder é um privilégio, um ato de amor ao próximo e de cuidado do bem-estar espiritual, tanto de si como dos outros. É quando nós nos colocamos no lugar das pessoas que estamos orando e percebemos como que a gente pode sentir a intensidade do sofrimento do outro, tanto nas suas doenças, enfermidades, como nos seus conflitos, nos seus problemas. Nós somos convidados a ser um canal de bênção na vida dos outros, pela intercessão, lembrando sempre que devemos estar orando e aproximando as pessoas e dizendo: estou orando por você. Você vai ver o quanto essa pessoa ela é crédula, ela te dá credibilidade naquilo que você afirma. Isso te desperta, te traz uma nova energia, um novo poder na sua vida. Então, finalizando, a oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para a promoção da vida e para tornar eficaz a nossa adoração. Nos conecta com Deus de maneira muito íntima, desmoronando as barreiras emocionais e espirituais nas quais estamos amarrados. Nos traz libertação, cura, nos liberta de dificuldades que nós mesmos criamos, dificuldades fantasmas. Devemos sempre estar dispostos a orar, interceder
por outras pessoas e a ser um instrumento de Deus para levar pessoas à salvação. A oração não é apenas uma prática individual, mas uma forma de nos relacionarmos com Deus e uns com os outros, fortalecendo nossos relacionamentos e nos levando, nos ensinando a glorificar a Deus como um adorador, sempre promotor da vida, com ações e orações livres, desobstruída de qualquer ressentimento e mágoa. Você só consegue ser uma pessoa que ora quando você não tem qualquer mágoa, ressentimento na tua vida. É quando você quebra barreiras pedindo a Deus: Senhor, de mim eu não consigo, mas pelo poder que há no nome de Jesus, eu peço que o Senhor mude a minha vida, me ensine a ser um adorador, tanto no louvor como nas orações, na súplica, na intercessão, na gratidão, tudo para a glória tua, Senhor. Esse é o propósito da minha vida. Eu quero direcionar minha vida para a tua glória e assim abençoar muitas vidas.